Olá, eu sou a Érica Martins de Oliveira, sou produtora cultural na cidade de João Pessoa e eu vim apresentar para vocês um mini curso sobre protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 em eventos culturais. Este vídeo é realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que é a Lei Federal de número 14.017, de 29 de junho de 2020, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e do Governo do Estado da Paraíba, pelo edital número 004 de 2020, o edital Chica Barroso. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Exatamente sobre protocolos sanitários. No contexto de retomada gradual de todas as atividades econômicas, urge a necessidade de capacitação de corpo técnico para atuar na retomada dos eventos culturais, principalmente produtores, mas não só, equipes de apoio, artistas, para que todos se adequem ao novo normal de convívio com o novo coronavírus e para que a cultura possa retomar suas atividades com cuidado e da forma melhor possível. Neste sentido, a difusão e capacitação de produtores, agentes culturais e artistas para as medidas sanitárias próprias para o setor da cultura se faz urgente. Precisamos de gestores, produtores e artistas capacitados e engajados com a retomada adequada de suas atividades. Os objetivos gerais do curso, eu dividi eles em 3 etapas, né? No primeiro, apresentar normas e técnicas a serem adotadas para a retomada da produção e realização de eventos culturais diante da pandemia da Covid-19. Todos esses protocolos que eu vou apresentar neste primeiro momento, eu retirei de uma experiência de trabalho minha, retirei de orientações da OMS, protocolos de governos em geral, de outras secretarias também, como a Secretaria de São Paulo, e de várias outras experiências, não só aqui na Paraíba, não só no Brasil, como no mundo. Em segundo, a gente vai analisar a legislação vigente e, em terceiro, apresentar experiências de eventos realizados de forma adequada, de acordo com esse novo normal, tanto na Paraíba, como no Brasil, como no mundo. O curso tem em torno de 40 minutos. Primeiramente, o que difere um evento cultural de outros eventos, né? Os eventos culturais são eventos que envolvem, em torno de uma temática principal, uma ou mais linguagens artísticas, cujo objetivo principal é proporcionar diversão e entretenimento ao público, como, por exemplo, festivais, shows, exposições, festas, feiras de artesanato e outras coisas. As características principais dos eventos culturais são: eles envolvem diferentes linguagens artísticas, como música, dança, teatro, cinema, pintura, desenho, literatura, escultura, games, grafite, fotografia e outras. Ele pode ter mais de um palco ou espaço de apresentação simultâneo, pode ter várias atividades acontecendo neste mesmo espaço ao mesmo tempo ou não, e envolve geralmente um grande número de pessoas, tanto de público como diferentes equipes de trabalho, como artistas. Eventos culturais em geral impactam muita gente. Essas pessoas impactadas são público, artistas, produtores e assistentes, apresentadores, monitores, técnicos de som, técnicos de luz, técnicos de transmissão, montadores, fotografia e filmagem, servidores de serviços de internet, designers, comunicação, mídia social, seguranças, bombeiros civis, equipes de limpeza, higiene, alimentação e catering. Portanto, os protocolos para eventos culturais, eles são diferentes de bares e restaurantes, né? Apesar de ter alimentação normalmente envolvida nos eventos, e eles são diferentes de feiras e congressos, que são aquela coisa quadradinha, né, com a pessoa com um horário pré-determinado e tal. Porém, o evento cultural ele vai acumular características e exigências de ambos e mais algumas próprias do próprio setor. Os protocolos sanitários, eu dividi eles em 5 medidas gerais de aplicação, diferentes para o público e para as equipes de trabalho e artistas. Essas medidas envolvem o distanciamento social,
a higiene de pessoal, sanitização de ambientes, medidas de comunicação e medidas de monitoramento. Os protocolos sanitários aplicados especificamente para o público vão envolver, dentro das medidas de distanciamento social, colocar dentro dos estacionamentos. Em primeiro lugar, é o primeiro local onde deve se aplicar essas medidas de distanciamento social. Primeiramente, vou colocar mensagem nas cancelas para a importância do cuidado e atenção às medidas de saúde no combate à Covid-19, reforçar a higienização de cancelas e equipamentos de entrada dos veículos, cancelar a operação de valet, que são os manobristas, disponibilizar para a equipe que trabalha no estacionamento, tanto seguranças como o pessoal de caixa, eu vou disponibilizar máscaras, protetores faciais e demais proteções, tanto para o atendente, como para a segurança, e manter nessas funções somente uma pessoa por turno de trabalho. Já as medidas de distanciamento social para o público em si, a partir da entrada do evento, eu vou colocar marcação do piso em locais de formação de fila, em vários locais, que eu vou ter os acessos, visualização de obras de arte, na venda de comidas, de bebidas, nos banheiros. Se necessário, vou usar disciplinadores para a organização das filas, advertir todos os participantes com sintomas a não participarem e mesmo vetar a entrada dessas pessoas que apresentarem temperatura corporal alta, fazer o máximo de atividades em área aberta ou local arejado com janelas e portas abertas, evitar fazer em auditórios fechados, salas, galerias. A gente tem que evitar ao máximo esse tipo de atividade de área fechada e passar tudo para a área aberta, o que exige uma outra logística de produção, Para o público sentado em teatros, auditórios e arenas, quando não é possível fazer em uma área aberta, nós vamos ocupar os assentos com pelo menos 1 metro de distância, se forem assentos que a gente for montar, ou pulando uma cadeira, se for assentos fixos. Ainda com relação às medidas de distanciamento social para o público, eu vou preservar esse distanciamento mínimo de 1,5 metro durante todo o evento. As tendas, palcos, tablados e corredores precisam ser mais largos. Praças de alimentação, food trucks e barracas de comidas devem ter espaçamento de 1,5 metro entre si e entre as mesas de atendimento ao público. Implantação de corredores de via única para coordenar o fluxo de pessoas. E, principalmente, definir locais diferentes para a entrada e saída do meu evento. Isso quando for possível. Se não for possível, vou definir horários diferentes de entrada e de saída. E, para finalizar as medidas de distanciamento social do público, as exposições e mostras em galerias e salas fechadas, eu devo ter um controle rigoroso sobre o número de pessoas, conforme o tamanho do espaço, Vou definir uma taxa de ocupação desse espaço fechado e demarcar o piso para o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Além disso, eu vou manter portas e janelas abertas sempre que possível. Passando para as medidas de higiene pessoal do público, eu vou instalar no acesso principal do evento uma barreira sanitária, com uma equipe onde vai estar sendo feita a aferição da temperatura, oferecer álcool em gel, de preferência em totens, onde as pessoas não precisem colocar as mãos, aqueles totens de acionamento com os pés, fazer sinalização e todos os informes sobre os protocolos neste momento. Cobrar aí o uso obrigatório para todos os participantes em todo o período de evento, disponibilizar um ponto com pias, toalha de papel e saboneteiras automáticas e álcool em gel à disposição de todos os participantes e colocar álcool em gel em todos os pontos sensíveis de contato com superfícies, como acessos, corrimãos, bebedouros, bancadas, portas, afixar o dispenser de álcool em gel na parede próximo desses eventos ou colocar totens de acionamento com o pé. Agora, as medidas de sanitização do ambiente para o público.
Neste acesso principal, além da barreira sanitária, o ideal é que se coloque num tapete contendo produto desinfetante. Esses tapetes são fáceis de comprar. Hoje pela internet você compra facilmente, né? E colocar principalmente água sanitária bem potente, de alta concentração, e exigir que as pessoas, antes de acessarem o ambiente interno do evento, passem por esse tapete. Se houver guarda-volumes nesse acesso principal, deve ser fornecido também álcool gel ou álcool líquido para desinfetar as mãos, chaves, bolsas, malas e qualquer outro objeto que a pessoa for guardar nesse guarda-volume. Eu devo também ter um local específico para descarte das máscaras, caso o público, as pessoas do público queiram fazer a troca de suas máscaras durante o evento, com recolhimento por empresa de coleta própria de produtos contaminantes. Geralmente, as secretarias municipais de saúde têm contato de empresas que fazem esse tipo de recolha de produto. Aperfeiçoamento dos processos de limpeza e higienização dos espaços em geral, especialmente nos sanitários. Você deve aumentar ostensivamente a equipe de limpeza, né? E deixar a orientação para que principalmente os banheiros e portas e travas e qualquer ponto onde as pessoas colocam a mão deve ser limpado de meia em meia hora. Ainda nessas medidas de sanitização do ambiente público, nas praças de alimentação, food trucks, barraquinhas de comida, eles vão seguir protocolos próprios relacionados à alimentação. Normalmente pelas prefeituras e pela própria Anvisa, esses protocolos estão disponíveis. Uso exclusivo de materiais descartáveis como copos, pratos, talheres, sachês individuais de ketchup, maionese, sal, açúcar, canudinhos em embalagens fechadas, né, palitos de dente também em embalagem fechada. Exigir tudo isso do pessoal que for trabalhar com alimentação no seu evento. Fazer demarcação do piso e, se necessário, fazer o uso de disciplinadores para a organização de filas. Priorizar pagamentos com cartão em detrimento de dinheiro, reforçar a higienização das superfícies de bancadas, mesas, máquinas de pagamento, cadeiras, sempre que fazer o ciclo, se uma pessoa levantar, orientar para que o pessoal limpe aquele espaço no exato momento antes de que alguém ocupe de novo, né? E principalmente exigir que o pessoal da alimentação disponibilize para os seus clientes álcool em gel à vontade. Medidas de comunicação. A comunicação é uma parte muito importante do evento cultural, principalmente com relação aos protocolos sanitários. O público, quando vai para o evento, ele precisa estar ciente de todas as medidas e que, se não cumprirem, a pessoa pode ser expulsa, inclusive, do evento. Você orienta, né, as pessoas, você faz o máximo uma comunicação ostensiva e uma fiscalização em cima dessa comunicação, né? Com relação aos ingressos, o ideal é priorizar ingressos e convites eletrônicos com leitura de QR Code a partir de celulares, ou que a pessoa imprima os ingressos em casa e entregue lá. Não se recomenda que haja venda de ingressos, pulseiras, ou qualquer outro material que as pessoas peguem à mão, que várias pessoas vão pegar e que vão passar para a bilheteria na portaria. Isso não é recomendado. Deve-se ter uma sinalização reforçada com recomendação dos cumprimentos e das condições de higiene. Deve-se implantação de um processo antecipado de comunicação intensivo sobre as normas para a realização do evento em conformidade com as especificidades. O público precisa estar ciente previamente sobre o funcionamento total do evento. Então, deve-se fazer comunicação em massa, em TV, mídias sociais, rádio e onde mais for possível, atendendo para os detalhes do seu evento. Dentro dessas medidas de comunicação com o público, você deve também colocar em local visível um sinal indicativo do número máximo de pessoas permitido para garantir o distanciamento social nos ambientes. É preciso haver contagem rigorosa do público e evitar quaisquer atividades que possam causar aglomeração. Agora,
saltando as medidas de comunicação para as medidas de monitoramento do público no evento. Em caso de observação de alterações na medição de temperatura na barreira sanitária do acesso, você deve orientar esse participante a procurar um centro médico mais próximo. Infelizmente, ele vai ser proibido de entrar no evento. Ele deve ser orientado aí para o centro médico mais próximo, orientar a pessoa a ligar para o serviço de saúde pública de plantão específico para a Covid-19. Fora os protocolos sanitários aplicados ao público, eu também vou ter protocolos sanitários rigorosos aplicados à equipe de trabalho e artistas, que na verdade vão ser as pessoas mais expostas durante o evento, porque vão ser quem está ali, né, o tempo todo, desde a pré-preparação, durante e depois. Então, essas pessoas vão estar expostas durante um tempo maior e esses protocolos sanitários precisam ser mais rigorosos e a equipe precisa estar consciente disso. Para as medidas de distanciamento das equipes de trabalho e dos artistas, nós devemos fazer a marcação de palco, tabladas ou pisos de apresentações artísticas para um distanciamento mínimo de 2 metros entre os artistas, entre si, e entre os técnicos e os artistas. Esse distanciamento de 2 metros é muito importante, porque durante apresentações artísticas, por exemplo, de canto, de qualquer envolva fala, o cantor ou o artista que vai estar falando, ele vai estar se apresentando sem máscara. Então, é muito importante que as outras pessoas ao seu redor estejam fazendo uso da máscara e esteja com essa distância um pouco maior de 2 metros. Eu não devo realizar atividades interativas que envolvam contato direto entre artistas e público ou que propiciem a aglomeração, né? Então, atividades de dança, que façam com que as pessoas dancem junto, ou que chamem o público a participar, não são recomendadas. Eu vou priorizar apresentações com público exclusivamente sentado, do qual é muito mais fácil fazer o controle do distanciamento social, né? Em escritórios e áreas de apoio do trabalho, vou manter o afastamento de mesas e cadeiras a uma distância mínima de 1,5 metros. Ainda com relação ao distanciamento social, eu vou manter áreas separadas para cada grupo, equipe ou artista no backstage e camarins. O ideal é que as equipes não se misturem, com cadeiras demarcadas, marcação de distanciamento mínimo de 1,5 metros pelo chão e álcool em gel. Eu vou manter uma lista rigorosa de controle das pessoas que poderão acessar os camarins e o backstage e não deixar conhecidos, amigos, por mais que as pessoas insistam, né? A gente vai ter que explicar que não é o momento, que essas áreas não podem ser acessadas. E dispersar sempre que possível as equipes de trabalho que tendem a se aglomerar, principalmente equipes técnicas que vão estar trabalhando em conjunto, né? A tendência é sempre se aglomerar e a gente vai estar sempre tendo que fazer esse trabalho ostensivo de evitar essa aglomeração, de comentar com o pessoal para estar atento ao distanciamento social. As medidas de higiene das equipes de trabalho e dos artistas. Primeiramente, você vai fazer uma reunião geral, onde vai orientar especialmente todos os trabalhadores e artistas a passarem pela barreira sanitária no acesso principal, fazer o uso do tapete sanitizante, fazer o uso do álcool em gel, aferir a temperatura. Eu vou recolher essa temperatura do pessoal que vai estar trabalhando com o nome e a temperatura, a medida na entrada do evento e na saída, quando estiverem indo embora, para fazer um comparativo ao longo dos dias ou ao longo do dia, né? Fazer a sinalização e todos os informes sobre os protocolos. Além disso, você vai fornecer máscaras de proteção N95 PFF2 no mínimo, ou PFF3. São as máscaras de proteção máxima e de preferências autorizadas, as máscaras de fabricação autorizada pelo Inmetro. E fornecer todos os demais EPIs a todos da equipe, em todo o período do evento. Pessoal, durante a montagem, realização,
desmontagem, entrega de materiais, movimentação de carga, fornecer e exigir que toda a equipe use todos os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, durante todo o tempo. Em apresentações musicais, eu vou evitar o uso de instrumentos de sopro. Somente os cantores ou backing vocal podem permanecer sem máscara e exclusivamente durante a apresentação e a passagem de som. Todo o restante do tempo, mesmo os cantores, backing vocals, artistas que falam, apresentadores, deverão permanecer com máscara. Retire a sua máscara na hora de fazer a sua apresentação e assim que descer do palco, coloque a máscara novamente. Sobre as medidas de higiene do pessoal, eu vou ainda colocar e manter abastecidos recipientes de higienização das mãos, álcool em gel em diversos pontos e, se possível, fornecer uma embalagem individual para cada pessoa da equipe de trabalho. Você vai promover diálogos diários de segurança e prevenção ao longo de todo o evento. Comunicar aos funcionários que qualquer um que apresente febre ou tosse, mesmo que pouca, fique em casa. Ou se a pessoa souber que teve contato com alguém que foi confirmado para a Covid-19, também pedir para essa pessoa fazer o isolamento social. Isso é muito importante, o monitoramento das equipes de trabalho. Você vai também fornecer copos e garrafas individualizados para o consumo de água. Se for utilizar bebedouro, utilizar aquele bebedouro de acionamento com a mão, não aquele que a pessoa que aciona e toma com a boca direto, vai ser aquele que aciona, mas toma com o copo, e que cada um faça uso do seu copo. E ao lado desse bebedouro, colocar também um dispenser de álcool gel. E, principalmente, incentivar o pessoal para que lavem as mãos regularmente. Ainda nas medidas de higiene pessoal, os EPIs específicos para os eventos culturais são os protetores descartáveis de microfones, que devem ser trocados a cada usuário, de preferência que cada usuário tenha o seu microfone, né? E que esse microfone também seja coberto com protetor descartável, e que seja usado álcool e spray para a higienização dos microfones e de todos os equipamentos eletrônicos sensíveis. Não o álcool em gel nem o álcool 70, é um álcool spray específico para isso. Fornecer protetores faciais, face shields, também para a equipe que tiver contato com o público mais próximo. Em uma situação ideal, eu devo manter ao longo de todo o evento uma equipe própria para aplicação e monitoramento dos protocolos sanitários, com profissionais treinados para a função. É a equipe sanitária, né? E as medidas de sanitização do ambiente ocupado pelas equipes de trabalhos artistas. Eu vou promover a higienização dos materiais de EPIs quando forem passíveis de higienização, né? Como face shields, como luvas e outros. Eu vou manter um local específico também para descarte de máscaras, com recolhimento por empresas de coleta de produtos contaminantes. Eu vou manter e higienizar com frequência sanitários e separar sanitários de uso exclusivo para a equipe e para os artistas, diferente dos banheiros de uso do público. Esses banheiros também devem ser higienizados de meia em meia hora. As medidas de comunicação voltadas para equipes de trabalho, os artistas, vão envolver uma sinalização reforçada nesses locais de trabalho, com a recomendação do cumprimento das condições de higiene, implantação de um processo de comunicação intensivo também sobre as normas de realização do evento. E as medidas de monitoramento das equipes de trabalho vai envolver o controle de nomes e medições de temperatura na entrada e saída do evento, para você monitorar a equipe e a condição de temperatura ao longo do dia, para observar se teve alterações ou não. Em caso de observação de alteração na medição, nós vamos encaminhar esse trabalhador da equipe ou o artista para um centro médico mais próximo, acompanhar de perto essa situação e recomendar o isolamento das pessoas da equipe que estiveram em contato direto com essa pessoa.
Agora, nós vamos partir para a avaliação da legislação aplicada aos protocolos sanitários para a prevenção da Covid-19 em eventos. Dentro da legislação estadual do Governo do Estado da Paraíba, nós tivemos aí, em junho de 2020, 12 de junho, o lançamento do decreto 40.304, né, que é o Plano Novo Normal Paraíba. Esse plano, ele estabelece parâmetros gerais para balizar as decisões dos gestores municipais sobre o funcionamento de todas as atividades econômicas no território da Paraíba. Esse plano, através do decreto, ele autorizou e listou imediatamente atividades essenciais que não poderiam parar. Essas atividades não poderiam fechar de maneira alguma, que são hospitais, postos de combustíveis, mercados, feiras, bancos, lotéricas e outros. Esse decreto do Novo Normal da Paraíba também definiu atividades que ficariam a critério das prefeituras liberarem a partir do momento que ele foi lançado, que foram os salões, shoppings, comércio, cultos religiosos, hospedagens, hotéis, aluguel de carro e vários outros. Todas essas atividades o governo do estado autorizou, porém passou para as prefeituras para que elas escolhessem se abririam ou não. E esse decreto também definiu demais atividades, não dentro dessas já descritas, que elas observariam o regramento próprio das prefeituras, conforme a classificação fornecida pelas bandeiras verde, amarela, laranja e vermelha. Essas bandeiras, elas são parâmetros definidos de acordo com uma série de critérios definidos no decreto, de acordo com o número de pessoas contaminadas por dia, número de leitos ocupados, número de UTIs disponíveis, e aí os municípios são classificados, né, com a bandeira verde, que é a melhor situação, e a bandeira vermelha, a pior situação, né, e aí intermediárias as bandeiras amarelas e laranja. O que acontece? De acordo com essas bandeiras, as prefeituras deveriam definir, dentro dessas outras atividades, o que deve se abrir e voltar ao funcionamento ou não. E dentro dessas demais atividades, nós temos os eventos em geral. Eventos, feiras, congressos e shows, toda forma de evento vai estar a critério de cada prefeitura, de acordo com a sua bandeira. Esse decreto da prefeitura, esse decreto do governo do estado, do Novo Normal, também definiu em seu anexo 4 recomendações preparatórias para o Novo Normal de acordo com diferentes ambientes. Para locais de eventos, esse decreto do governo do estado, né, definiu para auditórios, plateias e bancadas um distanciamento sentado, né, que é manter uma distância mínima segura entre as pessoas, mudando a disposição do mobiliário, alternando assentos, demarcando lugares que precisarão ficar vazios e considerando não somente o distanciamento lateral, mas também o distanciamento entre pessoas em diferentes fileiras. E esse decreto também do governo do estado já definiu previamente que seria possível também fazer eventos em pé, mantendo o distanciamento em pé, de acordo com a demarcação de piso com fitas de sinalização, informando a distância mínima que deverá ser adotada por todos. O que acontece? Esse decreto do governo do estado, ele não define critérios, ele autoriza prefeituras para que prefeituras definam seus critérios, mas ele já define algumas condições mínimas preparatórias aí para essa retomada dos eventos. E esse decreto, principalmente, já define, através dos seus anexos, os protocolos sanitários detalhados para feiras e eventos, que é o que se aplica à nossa situação dos eventos culturais. O que acontece? Esses protocolos definidos pelo decreto do governo do estado, eles detalham condições gerais, tá? E passam para as prefeituras especificarem. Mas o que acontece?
ele já define taxativamente que a existência de um protocolo sanitário dedicado ao setor de eventos não determina a sua abertura, ou seja, isso é competência das prefeituras. Ele define também que todos os ambientes devem ser mantidos preferencialmente abertos, arejados e ventilados de forma natural, afixar cartazes na entrada e pontos estratégicos de fácil visualização, sinalizando o total de ocupação, permitindo o monitoramento contínuo dos cuidados de higienização, o distanciamento, o uso de máscaras e demais medidas de prevenção. As medidas desse protocolo sanitário já previstos pelo governo do estado vão estar alinhadas com aqueles primeiros protocolos que eu já apresentei, que são protocolos praticamente internacionais, né, experimentados no mundo todo. Outra observação geral desses protocolos sanitários do governo do estado, ele define que deve se reduzir em 30% a capacidade de assentos nas atrações e transportes para garantir o distanciamento. Então, teatros, feiras e quaisquer outros eventos que vão acontecer em auditórios, salas com cadeiras marcadas, devem reduzir essa capacidade em 30%. E certificar que todas as empresas contratadas para a realização de eventos estão em conformidade com as recomendações gerais do novo Normal Paraíba e protocolos aos quais estão vinculados. O distanciamento desses protocolos sanitários do governo do estado envolve aferição de temperatura. Aqueles que apresentarem temperatura acima de 37,5 deverão ser orientados a procurar ajuda médica e terão acesso limitado aos locais. Eu vou manter o controle sobre a contagem de pessoas permitida em cada ambiente do meu evento. Não permitir a entrada de quaisquer pessoas sem máscaras, isso é vedado à partida. E vou controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas, e em caso de formação de filas, deve haver a demarcação para manter o distanciamento. Ainda no distanciamento dos protocolos sanitários do governo do estado, eu tenho que colocar um sinal indicativo do número máximo de pessoas permitidos para garantir o distanciamento social nos ambientes, reforçando a aplicação das medidas através de sinais, cartazes e marcações no chão. Evitar atividades promocionais e de interação direta com o público. Os locais onde os assentos são individualizados, porém estão fixos ao chão e posicionados lado a lado, devem prover meios para o bloqueio intercalado desses assentos, por exemplo, uma cadeira livre e duas bloqueadas. E aí você vai bloquear a cadeira de várias formas, né? Colocar um papel, dá para usar a criatividade, né, com relação a isso. Ainda no distanciamento exigido pelos protocolos sanitários do governo do estado, eu vou possibilitar aos participantes a higienização das mãos antes de entrar nas áreas internas do evento. Eu vou orientar as equipes de trabalho e o público em geral sobre a importância de higienizar as mãos frequentemente. Disponibilizar álcool em gel a 70% durante todos os dias do evento, em pontos estratégicos como entradas, acessos, sanitários, praças de alimentação e balcões de atendimento. Você vai orientar expositores, feirantes, pessoal que vai vender coisas em feirinhas, né, durante o seu evento, sobre a obrigatoriedade de fornecer álcool em gel a 70% em suas barracas e estandes para o público. E ainda com relação ao distanciamento, serão disponibilizadas pias destinadas à higienização de mãos, com sabão líquido antisséptico, papel toalha, álcool 70 e lixeiras sem contato manual. Devem ser bloqueados os dispensadores de água dos bebedouros que exigem a aproximação da boca com o ponto de saída da água. Então, assim, o que a gente observa? Esse decreto, né, e os protocolos sanitários prévios já definidos pelo governo do estado,
eles já são bastante detalhados, eles apresentam um nível de detalhamento que não deixa brecha para as prefeituras quando elas forem fazer os seus protocolos. Com relação à limpeza e higienização de ambientes desses protocolos do governo do estado, você vai proibir a oferta de alimentos e bebidas em degustação, o uso de microfones em instrumentos musicais deve ser individual, os equipamentos devem ser desinfetados após o uso por cada pessoa, deve-se ter atenção redobrada com objetos que dificultem ou aumentem desnecessariamente a higienização do local, e vou ter o uso obrigatório ou disponibilização de limpa-sapato, o tapete sanitizante de hipoclorito de sódio a 2%, para a higienização e desinfecção dos sapatos no acesso do evento. Você vai colocar o tapete na barreira sanitária do início. Os protocolos aqui do governo do estado da Paraíba já definem isso também. Você vai disponibilizar produtos para higienização de bolsas e afins nas dependências de guarda-volume, se houver. Devem ser utilizados produtos devidamente registrados na Anvisa e seguidas as instruções do rótulo para concentração, diluição, método de aplicação e tempo de contato, com bastante cuidado com relação à equipe de higienização, né? A equipe de limpeza, para lidar com esses produtos também deve estar com os EPIs adequados. A frequência de limpeza e desinfecção devem ser aumentadas a depender do dimensionamento do local e do número de pessoas. Eu vou remover o lixo com frequência de modo a não gerar acúmulo, utilizando procedimentos seguros, principalmente para a equipe de recolha. Eu vou manter os ambientes arejados. Caso seja indispensável o uso de aparelhos de ar-condicionado, esse deve ser mantido limpo, de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde e manter a qualidade interna do ar. Se possível, mesmo com o ar-condicionado ligado, durante as trocas dos eventos, abrir portas e janelas para o ar circular e na próxima apresentação você fecha novamente. O ideal é, mesmo que seja indispensável o uso do ar-condicionado, se puder manter alguma janela em aberto, é o ideal. Providenciar para as equipes de limpeza a provisão de todos os insumos, água sanitária, outros sanitizantes e EPIs próprios, equipamentos de proteção individual próprios, como luva, toucas, aventais e outros. Os borrifadores de álcool 70 não devem ser mantidos próximos a equipamentos e fontes geradoras de calor, por riscos de explosão, de fogo, de incêndio. E ainda, dentro dos protocolos sanitários do governo do estado, eu vou manter na área dos banheiros, eu vou desativar todos aqueles secadores de mão automáticos, sabe? E priorizar a utilização de toalhas de papel. E de preferência toalhas de papel de fácil retirada do local onde elas ficam, né? E além de disponibilizar sabão, vou disponibilizar também o álcool em gel, de preferência nas entradas e saídas do banheiro e em cima das pias. Evitar serviços que possam retardar a saída do público do seu evento, como áreas de cafés, lounge de espera, locais de bate-papo, tirar se tiver puffs, né, recepções e tal. O ideal é você retirar esse tipo de coisa, né, para evitar que as pessoas fiquem muito tempo no mesmo lugar e aglomeradas. Dentro dos protocolos sanitários do governo do estado, eles prevêem também medidas específicas para a equipe. Aí eles chamam de produtores e montadores. O ideal é que essas equipes de produtores e montadores realizem vistorias e rondas para verificar o cumprimento das obrigatoriedades e corrigir todas as inconformidades do evento. A equipe de produção também deve saber com antecedência o número de participantes de cada atividade, a fim de administrar melhor o fluxo de pessoas. Eu vou definir também lugares estratégicos como pontos de descontaminação, portas de acesso,
locais de ajuda médica, postos de informação e inserir um mapa do evento, a fim de evitar que as pessoas façam deslocamentos desnecessários. E também utilizar sistemas de controle de acesso sem contato. Você não vai promover ações que gerem aglomerações, como apresentações interativas, sorteios, degustações e demais formas de coisas que envolvam o público em atividades interativas. Realizar o funcionamento em horário alternado, né? O ideal é que você realize uma atividade aqui, a outra ali, sempre em horários separados, com alguma janela, para que você faça a descontaminação dos espaços, né? Você realiza uma atividade em um determinado espaço, num determinado horário, depois realiza uma determinada atividade num outro espaço, em um outro horário, enquanto você descontamina o anterior. E vai alternando, né? Para evitar a ocupação de um único espaço em um único horário. Instalar barreiras de acrílico, vidro para proteção dos balcões de atendimento ao público, se houver. Os serviços de alimentação dentro dos eventos, né? São feirinhas, praças de alimentação, food trucks, devem seguir, de acordo com protocolos sanitários do governo do estado, devem seguir recomendações da nota técnica de número 9/2020 da Anvisa, que possui orientações para os serviços de alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia da Covid-19. Para os serviços de catering nos camarins, o ideal não é ter mesa de serviços, o ideal é que você forneça para os artistas e para as equipes de trabalho também kits individuais, com o intuito de reduzir o contato entre as pessoas e orientar essas pessoas que elas comam, né, se alimentem uma longe da outra, que elas se alimentem em horários diferentes também, e todas essas embalagens devem ser descartáveis. Se não for possível retirar algumas mesas dessas áreas de alimentação, eu vou fazer a interdição de forma intercalada, a fim de manter o distanciamento recomendado. Ainda nas áreas de alimentação, eu vou intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação dos ambientes dos alimentos de acordo com a legislação em vigor, não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação, distribuir dispensers de álcool 70% em gel em locais estratégicos, com pias de higienização de mãos, antes do expositor de alimentos, no caixa, próximo do cardápio, e assim vai. Quaisquer áreas da área de alimentação que forem áreas de contato, devem ter álcool em gel próximos. Evitar a proximidade entre as pessoas durante as refeições, mantendo sempre ao menos um lugar vazio entre elas. Ainda nas áreas de alimentação, é obrigatório o uso de materiais descartáveis e organização das filas de espera com distanciamento mínimo de 1,5 metro. A higienização de mesas e cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso. Então, cada pessoa que faz uso daquela área de alimentação deve ser feita a higienização para que a próxima possa ocupar esse lugar. Utilizar preferencialmente sistemas de pagamento online sem contato físico. Fazer a adequação para o uso de cardápios que não necessitem de manuseio ou que possam ser higienizados. O ideal, na verdade, é que o cardápio esteja disposto numa cartolina, num cartaz, que seja fixado num local em letra grande, né, e que seja fixado em um local visível para todos, para até evitar que as pessoas fiquem em cima do balcão de alimentação e que elas possam ver de longe o que está disponível. Com relação à operação dos bombeiros civis nos eventos. Os bombeiros civis têm um papel muito importante e não podem se ausentar dos eventos durante a Covid-19. Os bombeiros civis vão estar fazendo um trabalho incessante de observação das pessoas e principalmente de socorro, se for necessário. Os locais percorridos pela pessoa com suspeita da Covid-19
devem ser mapeados para que o serviço de limpeza possa realizar a devida higienização por pessoal treinado, portando os EPIs necessários, insumos e equipamentos que garantam a eficácia do processo de limpeza. Em caso do atendimento de pessoa com suspeita da Covid-19, o profissional bombeiro deve higienizar as mãos imediatamente e, após o atendimento, ele vai tomar banho e trocar de uniforme. Atividade de comunicação, de acordo com os protocolos sanitários do governo do estado. Eu vou disponibilizar cartazes e mídia para orientar e incentivar as medidas de higiene a serem adotadas em pontos estratégicos, previamente identificados. Instalar a sinalização com as informações de decretos e recomendações de enfrentamento ao Covid-19, como distanciamento, uso de máscara, aferição de temperatura, controle de fluxo interno, higienização das mãos, processo de limpeza e outros. Utilizar as redes sociais intensamente para comunicar ao público esses protocolos. Ainda na comunicação, sempre que possível, as portas de entrada devem ser distintas das portas de saída, havendo aí a sinalização de sentido único, de modo a evitar que as pessoas se cruzem, se empurrem e se aglomerem. Capacitar todos os colaboradores no sentido de orientar os participantes sobre as medidas de prevenção. E dentro do monitoramento das condições de saúde, eu vou realizar um plano interno de vistoria e monitoramento das áreas, objetivando evitar aglomerações, garantir o distanciamento social e o seguimento das medidas de higienização e sanitização. Caso algum colaborador, prestador de serviço terceirizado ou qualquer pessoa que tenha tido contato com seu evento, apresente sintomas gripais ou sejam diagnosticados com casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, os mesmos devem ser afastados das suas atividades por no mínimo 14 dias a contar do início dos sintomas ou conforme recomendação médica. Eu vou manter ainda durante um tempo, mesmo após a realização do evento, o contato de todos os participantes que trabalharam na sua equipe, para uma eventual comunicação sobre suspeitas de casos de Covid-19. Se for possível, fazer isso também com relação ao público participante também. E vou disponibilizar, quando necessário, espaço para que o poder público possa orientar e realizar ações de prevenção e proteção para o enfrentamento da situação provocada pela circulação da Covid-19. Agora que eu apresentei toda a legislação estadual vigente com relação aos eventos, vamos à legislação municipal da Prefeitura de João Pessoa, que é onde eu me encontro. Como eu expliquei, o governo do estado da Paraíba, ele orienta, autoriza as prefeituras a autorizarem os eventos, porém, as prefeituras vão liberar a realização de eventos de acordo com as bandeiras. Nós tivemos em João Pessoa agora, no mês de novembro, a liberação de um protocolo, de um decreto autorizativo de realização de eventos, feiras e congressos. Esse decreto é o decreto de número 9.608, de 5 de novembro de 2020. Ele autoriza basicamente a realização de 3 coisas: o funcionamento de auditórios e teatros para eventos corporativos e artísticos, apresentações artísticas em bares e restaurantes e eventos em locais abertos ou semiabertos. Aqui, nessas três autorizações do decreto, você tem possibilidade de estar realizando o seu evento cultural. O que esse decreto da Prefeitura de João Pessoa autoriza? Para os eventos em auditórios e teatros, ele determina uma ocupação limitada a 50% da capacidade total do local. E se esse local for muito grande, mesmo que ocupe 50% e caibam mais pessoas,
o público está limitado a 400 pessoas. E essas pessoas vão ser exclusivamente sentadas, ou seja, não dá para você fazer um evento em auditório ou teatro com pessoas em pé. Ele veta isso. A ocupação de cadeiras deve ser alternadas, né? Uma cadeira sim, uma cadeira não. Uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel em espaços visíveis, higienização dos espaços a cada uso. E com relação ainda aos auditórios e teatros, observar todas as demais exigências estabelecidas em normas complementares da Secretaria Municipal de Saúde. E caso o meu local comporte mais de 400 pessoas, você pode requerer previamente uma autorização específica à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, apresentando um layout específico do seu evento, explicando toda a condição de funcionamento e todos os protocolos a serem seguidos, a qual, né, a Secretaria vai analisar o pleito e poderá ou não expedir uma autorização específica. Para as apresentações artísticas em bares e restaurantes, eu vou ter a taxação de apresentação de mais de 5 artistas em palco. Você não pode. Então, o limite é que eu tenha 5 artistas em palco. O público também vai ser exclusivamente sentado, então ainda não dá para fazer em bares e restaurantes shows com o público em pé. Manter as regras de distanciamento social entre as pessoas e entre as mesas e fazer a higienização do local. Além disso, observar as demais exigências estabelecidas em normas complementares da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Esse decreto, ele veda, ele proíbe a aglomeração de pessoas, ele proíbe espaços de dança, então você não pode ter dança. E ele veda a venda de bilhetes ou entradas, o que já dificulta bastante aí para o pessoal a realização desses eventos, né? Porque fica complicado você fazer sem bilheteria ou entrada, você vai estar trabalhando exclusivamente com o couvert. E para eventos em locais abertos ou semiabertos, que eu acho que aqui cabem mais eventos culturais mais amplos, né, como festivais, feiras, encontros, mostras, ele vai encaixar nessa determinação aqui do decreto da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Qualquer evento desse porte, desse tipo, a ser realizado em locais abertos ou semiabertos, eles devem ser autorizados mediante uma análise prévia do layout desse evento pela Secretaria de Saúde. Então, você vai apresentar lá na Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, vai protocolar um ofício onde você vai mostrar um layout do seu evento e determinar nesse layout quais vão ser detalhar todos os protocolos sanitários a serem seguidos. A Secretaria Municipal de Saúde, ela fica responsável por analisar cada pedido desse, o layout, a ocupação, o distanciamento e cumprimento das medidas sanitárias vigentes, e a partir daí ela libera ou não a realização desses eventos em locais abertos ou semiabertos. Beleza, gente. Agora que eu apresentei todas as regras, né, as regras do papel, que são realmente assim determinantes, norteiam principalmente o trabalho da equipe de produção. Eu vou apresentar agora algumas experiências que têm sido realizadas mundo afora com relação à realização de eventos e aqui também na Paraíba, tá? Todas essas experiências, elas levam em consideração que são eventos culturais, né, que são eventos que trabalham aí com uma ou mais linguagens artísticas, que envolvem entretenimento e com a aplicação adequada de todos os protocolos, certo? Aqui, este evento, eu trabalhei na produção dele, aqui em João Pessoa, foi realizado agora em novembro, tá? Era um evento com 2 shows a serem realizados numa área aberta, um palco bem amplo, onde nós optamos de última hora, né, apesar de ter solicitado junto à prefeitura
apresentado o layout de acordo com o decreto, né, que foi liberado, nós optamos aí por não estar recebendo público, tá? Então, aqui eu apresento para vocês uma medida de distanciamento social que foi utilizada exclusivamente com as equipes de trabalho e com os artistas. Esse evento foi inteiro transmitido através de uma live, foi uma live show. Aqui dá para perceber o uso de cadeiras, né, onde ficou a equipe de apoio no momento da equipe de apoio, de produção, no momento da realização do evento em si. As cadeiras ficaram com no mínimo 2 metros de distância. A área exclusiva aqui para a equipe técnica de som, aqui para a equipe de transmissão, outra área separada, e o palco todo, praticamente todo aberto. Aqui, uma das medidas sanitárias que a gente utilizou foi o uso da capa no microfone, tá? O microfone, cada pessoa ficou com um microfone, né? Cada pessoa que a apresentadora está utilizando o seu microfone, ela está sem máscara porque ela está falando, e a gente utilizou essa capa descartável para proteção dos microfones. Aqui os artistas, mantendo a distância aí, nós temos o distanciamento entre os artistas no palco, e eles usando máscara, os músicos utilizando máscara, né? Somente a cantora ficou sem utilizar máscara. Aqui é um evento interessantíssimo, um evento cultural interessantíssimo realizado em Brasília, que foi o Festival Flutua. Foi um festival com 3 linguagens, ele teve teatro, cinema e shows. O que foi feito? No lago, no parque da cidade, foram colocadas boias aquáticas em cima do lago, e aí a pessoa adquiria o seu ingresso, cada ingresso para uma boia, né? E aí montaram o palco em frente, a ideia é muito criativa, o palco em frente com a tela para o cinema, para o teatro ou para os shows, né? E aí o público, cada pessoa assistia a partir da sua boia. Então, ideias muito interessantes para o distanciamento. Aqui, a equipe de apoio, a equipe de limpeza, fazendo a higienização das boias que iriam receber o público, né? Eles utilizando aí o face shield e a máscara PFF2, que é essa de proteção que é ideal para a realização dos eventos. E o face shield também é muito importante para a equipe estar usando. E esse foi o primeiro grande show realizado no Brasil com público presente. Foi o show da Maiara e Maraísa, em Piás, que é na região metropolitana de Curitiba, onde foi utilizado um esquema parecido com uma experiência que foi feita em Londres, que foram esses cercadinhos, né? Onde a pessoa comprava um ingresso para, se não me engano, 4 pessoas no máximo por cercadinho, e aí assistia lá o seu show ao vivo. Aqui uma imagem geral melhor do show, que também, essa ideia dos cercados também é ideal para manutenção do distanciamento social e permite aí a realização de eventos, além de eventos em cadeira, sentados, né? Com o público em pé. E esse foi o primeiro show com público presente no mundo, que foi o show do Sam Fender em Londres, que foi a primeira experiência com cercados. Aí eles permitiam no máximo 3 pessoas por cercado, havia garçom servindo as pessoas para que elas não ficassem circulando e assistindo o show ao vivo, numa área ampla, aberta, sentada, uma ideia também interessantíssima. Mas isso todo, tanto da Maiara e Maraísa como esse aqui, do Cercadinho, foram somente um show. Tá? E teve esse outro evento aqui, realizado em Brooklyn, em Nova York, que foi chamado Jazz no Parque, onde teve um evento com apresentações de jazz ao vivo, onde a produção também teve uma ideia fantástica, que foi fazer esse círculo no chão, onde as pessoas podiam passar o dia, fazer um piquenique
e observar, assistir o show a partir do seu cercadinho no gramado. Aqui é o teatro fundado pelo Bertolt Brecht em Berlim, que anunciou a volta às atividades também durante a pandemia da Covid-19, com a retirada de cadeiras, né? Você percebe que teve retirada em filas, saltando filas, e entre cadeiras, com cadeiras de par ou cadeiras individuais. Assim, ele deve ter cumprido lá a capacidade máxima definida pela sua prefeitura local, né? Aqui, o júri do Festival de Cinema de Veneza, que aconteceu agora, em setembro deste ano, não deixou de acontecer também. Ele foi realizado num auditório fechado, com distanciamento entre cadeiras. Eles mantiveram distância de 2 cadeiras entre si e uma entre a pessoa de trás. Então, tinha um distanciamento cruzado aí de 3 cadeiras para cada pessoa. O festival não deixou de acontecer por causa da pandemia. E este que, para mim, foi assim, o evento cultural com várias linguagens fantástico, que foi um dos primeiros que eu vi acontecer também. Isso aconteceu em maio deste ano, em uma cidade, a cidade de Ghilau, que é uma cidade medieval na Romênia. Ela tem um centro histórico onde foram montadas cadeiras aí com 2 metros de distância, o público sentado, mantendo o distanciamento e assistindo a apresentações ao vivo. Teve também teatro, teve principalmente teatro e recitais de música, apresentações de música clássica e outras. A área, percebe-se aqui que a área é bastante ampla, né? E bastante aberta também, o que propicia aí a não aglomeração e a dispersão do vírus, né? Que é por isso o ideal de não fazer em locais fechados. Aqui o distanciamento, as cercas, os disciplinadores de filas para o acesso a esse festival na Romênia, com distanciamento maior até do que 2 metros, foi bem interessante também. Aqui é um casal, né, próximos, porém distantes, porque mesmo se você for junto durante o evento, você tinha que sentar em separado. A plateia toda com máscara e com locais marcados, a numeração das cadeiras. Aqui também dá para perceber, ó, toda. E aqui dá para ver aqui as equipes de trabalho, ó, da produção, provavelmente equipe de som e de palco, né? Aqui trabalhando também à parte, no seu cercadinho, sem contato com o público. É isso, pessoal. As fontes consultadas aí para retirar todos esses protocolos aí, eu consultei principalmente as orientações da Organização Mundial de Saúde, a Associação Brasileira dos Eventos, das empresas de evento, que está trabalhando aí massivamente nesse apoio aos governos, né, para a elaboração desses protocolos, o governo do estado da Paraíba e a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Bom, além de todos os protocolos e experiências, né, descritos que eu descrevi anteriormente, eu quero apresentar aqui também os protocolos sanitários que serão implementados no Natal na Usina 2020. O Natal na Usina é um projeto incentivado, onde nós solicitamos, junto à Prefeitura Municipal de João Pessoa, a liberação para a realização desse evento com público controlado, seguindo a orientação do decreto, agora de novembro, para descrever todos os protocolos. Porém, por uma decisão do projeto, a gente optou agora por não haver a presença do público, ele será todo digital e online. De qualquer forma, esses protocolos sanitários foram elaborados, né, de acordo com tudo aquilo que eu já apresentei,
E eu quero mostrar como que foi feito isso e como que isso foi apresentado para a prefeitura para a obtenção dessa licença sanitária, né? Primeiramente, o evento seria realizado totalmente na área externa da usina Energisa, que é uma área com mais de 10 mil metros quadrados, com mais de 1 hectare, e tem uma capacidade normal, em condições normais, de 25 mil pessoas. Porém, nós solicitamos, né, a gente estava pensando em realizar para um público máximo de 500 pessoas. Aí a plateia obedeceria o distanciamento mínimo, né, de 1,5 metro, e a gente iria implantar uma equipe própria de higienização, que era a equipe sanitária, para formar a barreira sanitária no início e para estar controlando a aplicação de todos os protocolos sanitários de todo o evento durante todo o mês de dezembro. Tanto dos trabalhadores, dos artistas, quanto do público presente. Além disso, teríamos também uma equipe de bombeiros civis de 4 pessoas e a equipe de seguranças também com 4 pessoas, dando esse apoio de evitar aglomeração e o cumprimento dos protocolos. Os espaços seriam divididos, nós dividimos aí tudo na área externa em 5 espaços públicos. Aqui o layout que foi apresentado e todos os protocolos. A primeira, nessa barreira sanitária, né, a gente ia fazer a aferição da temperatura utilizando o termômetro digital, tá? Aqui o termômetro digital, você aplica ele a uma distância de 1,5 metro, você estica o braço e aplica a distância e ele dá a temperatura. É o ideal, ou no pulso ou na testa. Fora isso, para todas as apresentações artísticas, né, nós forneceríamos para o público esse face shield, que é um face shield de proteção, com proteção lateral. Aí todas as pessoas seriam obrigadas a adentrar o evento, tanto com a máscara, quanto com esse face shield, tá? E aí esse face shield seria devolvido na saída, e a gente faria a higienização de 1 por 1 para uso no dia seguinte. Fora esse face shield do público, nós forneceríamos também para toda a equipe de trabalho, os artistas e qualquer pessoa que fosse trabalhar no evento, esse outro face shield, que ele é um pouco mais elaborado, que ele tem a viseira dele retrátil, né? Para que a equipe pudesse trabalhar com a maior segurança possível, né? Aqui. Esse face shield com a viseira, ele tem um custo um pouco mais alto, com a viseira móvel, ele tem o custo um pouco mais alto, por isso que ele seria de uso exclusivo aí das equipes de trabalho e dos artistas, né? Ainda para as equipes de trabalho, nós forneceríamos aqui essa máscara N95 PFF2 com selo da Anvisa, com selo do Inmetro, desculpa. E essa máscara, ela é a melhor. A máscara de pano, ela segura durante um tempo, mas ela não é recomendada para quem vai permanecer em um local com muita gente durante muito tempo. Essa máscara tem 2 elásticos, e aí os elásticos, um fica para baixo na cabeça e o outro fica no pescoço, e se ajusta adequadamente ao nariz, né? E além disso, ela ainda tem um ferro, aqui, um ferro, para adequação ideal, assim. Então, a pessoa usando essa máscara, a equipe de trabalho usando essa máscara e o face shield estaria totalmente protegida. Proteção máxima. E o público que faria o uso do face shield e da máscara também estaria protegido.
Fora isso, bastante álcool 70 em todos os pontos do evento, né? Compramos litros e litros e litros aí de álcool para a realização do evento. E limpeza de superfícies o tempo inteiro com álcool líquido para preenchimento dos dispensers e dos totens. Nós também contaríamos com 5 totens de álcool gel e vários dispensers em todos os pontos sensíveis de toque, né? Bancada de lanchonete, portas, acessos da galeria, todos teriam álcool em gel. E para toda a equipe de trabalho também seria fornecido também um vidrinho de álcool individualizado. Fora isso, para o palco, para a equipe também, a equipe sanitária, luva também, tá? Não quer dizer que a luva não vai ser higienizada o tempo todo, mas é porque o álcool ele vai danificando a mão com o tempo, né? E como a pessoa vai estar fazendo uso intensivo do álcool, ela pode estar fazendo uso da luva. É bom. E para os artistas, né? Além do distanciamento, de cumprimento de todos aqueles protocolos aí, nós compramos essas capinhas aqui para os microfones. Então, cada microfone vai vir com essa capinha, né? E esse álcool, que é um álcool em spray, próprio para a higienização do microfone e de todos os equipamentos eletrônicos sensíveis. Então é isso, camarins separados, tem toda a descrição, né? Então, quando você for apresentar o pedido do seu evento para a prefeitura, você tem que apresentar tudo isso, o layout e toda a descrição de todos os protocolos que você vai adotar, tanto para os funcionários quanto para o público, né? Aí também a definição de público máximo presente e todo o detalhamento de todos os locais, de todas as atividades. Bom, é isso. É possível fazer com que a cultura volte aos palcos. É possível fazer de uma forma melhor, adequada, sem aglomeração como a gente está vendo sendo feito. Eu acho que a cultura, mais uma vez, está sendo prejudicada, né, pelo funcionamento geral das coisas, e a gente precisa trabalhar da melhor forma, da forma mais adequada, para provar que é possível, sim, fazer um evento cultural, fazer um show, fazer uma mostra da melhor forma possível, acertando entre poder público e privado todas as condições melhores para todo mundo e principalmente para receber o público com maior cuidado, com carinho, de uma forma que seja boa para todo mundo. E eu acredito, enquanto produtora, que os espaços são muito responsáveis pela forma como o evento é feito, pela forma como o evento é enxergado também pelo público. Se você faz uma coisa bonita, correta, adequada, as pessoas seguem, obedecem, fazem tudo bonitinho. A questão é que você tem que fazer e tem que começar. A gente tem que começar de algum lugar. Que comecemos daqui. É isso.